Eis que você se inscreveu para o vestibular da Univesp esse ano e quer muito ter a oportunidade incrível de estudar numa universidade que é reconhecida pelo MEC, que oferece um curso do seu interesse e que é EAD, possibilitando que você concilie o teu ensino superior, a tua graduação tão sonhada, com a tua rotina. Mas você prometeu que começaria a estudar depois do carnaval e de repente passou o carnaval e nada de você começar a estudar. Ou então você nem prometeu isso, mas você não faz ideia de como começar a se preparar para essa prova de seleção. Se você está surtando por conta disso, chegou a hora de respirar fundo, porque eu vim aqui te ajudar. Hoje eu quero te contar como é a estrutura da prova da Univesp e também já te passar algumas dicas para que você conquiste uma boa pontuação. Inclusive, se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou a Lilian e por aqui eu venho sempre trazendo justamente dicas e informações muito valiosas para pessoas como você que estão em busca de boas oportunidades para a sua vida por meio dos seus estudos. A primeira coisa que você tem que entender, então, é que a prova da Univesp, como é um vestibular para ingressar no ensino superior, vai te cobrar matérias do ensino médio. E quais são essas matérias que o vestibular da Univesp aborda? Anota no seu caderninho ou no seu bloco de notas para você não esquecer. O vestibular da Univesp tem questões das seguintes disciplinas: português, ou língua portuguesa, que no caso equivalem à mesma coisa, matemática, biologia, química, física, história, geografia e inglês. Então, língua portuguesa, matemática, biologia, química, física, história, geografia e inglês. O vestibular da Univesp tem 5 horas de duração. Durante essas 5 horas, você precisa então fazer o seguinte: responder as 56 questões que se distribuem entre essas matérias que eu te contei, e eu já vou te explicar qual é exatamente essa distribuição de questões atualmente na prova da Univesp. Você precisa passar as respostas que você considera corretas para a folha definitiva de respostas, aquela que a gente chama popularmente de gabarito. Precisa também escrever a tua redação, passar a limpo, caso tenha feito um rascunho da tua redação, porque tem uma redação nessa prova, e então precisa entregar tudo isso. Você tem 5 horas, então, para você responder as questões, passar as respostas para o gabarito, fazer tua redação e entregar tanto as questões respondidas, no caso, aquela folha com as respostas, quanto a tua redação certinha, definitiva. Combinado? E bom, como eu te disse, tem uma distribuição exata dessas questões. Atualmente, as questões se dividem da seguinte forma: são 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática. Já as outras 6 matérias, ou seja, biologia, química, física, história, geografia e inglês, cada uma delas tem 6 questões dentro do vestibular da Univesp. Sendo assim, são 20 questões que se dividem entre português e matemática, e são 36 questões que se dividem entre biologia, química, física, história, geografia e inglês, certo? Esse é o total de questões que você vai ter na prova da Univesp. Essa prova é classificatória. O que significa isso? Existe um limite de vagas. Muita gente não entende, mas mesmo a Univesp sendo uma universidade virtual, ela precisa ter um limite de vagas, porque os estudantes têm acesso a um polo no qual eles vão fazer as provas, no qual eles podem ir também para realizar atividades e assim por diante. Então, por esse motivo, esse polo tem que ter capacidade para todos aqueles alunos que forem aprovados. E também os tutores, os professores, precisam conseguir atender a todos esses estudantes, fazer a devida correção das atividades e assim por diante. Por isso que tem um limite de vagas. Só que não tem um limite de pessoas que podem se inscrever. É por isso, inclusive, que tem um vestibular, que tem uma seleção. Porque essa seleção serve justamente para selecionar as pessoas que vão ocupar aquelas vagas. Você consegue entender? Por esse motivo, então, você precisa conseguir a melhor pontuação que você puder, especialmente se o teu curso for mais concorrido na Univesp, certo? Então você precisa não somente estudar aquelas matérias que têm um maior número de questões, como português e matemática. Ou também não pode só estudar química e física, por exemplo, se forem as matérias que você tem mais dificuldade. Você precisa organizar uma rotina de estudos em que você estude todas elas, certo? Já vou te falar como fazer isso. Mas além disso, como você já sabe também, que eu já comentei com você aqui, a prova da Univesp tem uma redação. Qual é o tipo textual e o gênero textual que você vai ter que seguir nessa redação?
você precisa escrever um texto que seja dissertativo argumentativo. Então precisa ser um texto com essas características. Se você tem dificuldade em fazer redação, se você não entende muito bem como funciona esse tipo de texto, esse tipo de redação de vestibular, deixa um comentário aqui que eu posso fazer um vídeo trazendo mais informações sobre a redação da Univesp, combinado? Então, deixa algum comentário dizendo que você gostaria de saber mais sobre a redação, que eu posso falar mais sobre isso. É que eu não quero que esse vídeo fique muito longo e tome muito do teu tempo. Mas a redação da Univesp é dissertativa argumentativa. Toma muito cuidado sempre para você não fugir da tipologia textual nem do tema. Porque fugir do tema pode fazer com que você acabe zerando tua redação. E também você escrever, por exemplo, um texto puramente descritivo, ou então um conto, ou uma crônica, enfim, um texto que vai fugir do gênero textual e do tipo textual, isso pode também zerar a tua redação. E se você zerar a tua redação, você não vai conseguir se classificar nesse vestibular. Então você precisa tanto ir bem nas questões quanto na redação. E como você vai organizar os seus estudos então? Considerando que você tem mais ou menos 2 meses, 1 mês e meio para a prova da Univesp, combinado? Veja bem, embora a prova da Univesp, então, ela aborde conteúdos do ensino médio dessas matérias, você concorda que dentro de 56 questões não tem como uma prova cobrar tudo aquilo que você estudou no seu ensino médio? Porque você com certeza teve muito mais assuntos do que esse número de questões. Sendo assim, você precisa direcionar a sua atenção, você precisa focar naqueles assuntos que são realmente importantes para a prova da Univesp. Você precisa ou fazer uma análise mais profunda de edições anteriores da prova, para ver aqueles assuntos que são mais relevantes e mais recorrentes para a prova da Univesp, isso dentro de cada uma das matérias cobradas, ou já ter um material que te facilite isso. E no caso, o material que eu te indico é o cronograma otimizado Univesp, que já está atualizado para esse ano, e que ele é justamente um cronograma de estudos. Então, o que você vai ter acesso nesse cronograma é literalmente uma listinha do que você estudar em cada um desses dias que você vai ter até a prova, combinado? Como esse cronograma considera mais ou menos 1 mês de preparo, tem alguns dias, por exemplo, com 3 assuntos para você estudar. Mas, se você está estudando com um pouquinho mais de antecedência, por exemplo, com 1 mês e meio, com quase 2 meses de preparo, você pode, num dia mais corrido para você, estudar somente um assunto, no outro dia 2 assuntos, e assim por diante. Isso considerando uma rotina de estudos de 5 vezes na semana, certo? Então esse cronograma já tem os assuntos por dia para você estudar e até mesmo um direcionamento também de cada um desses assuntos, porque tem assuntos que são muito extensos, então você já vai ter um direcionamento do que você vai focar dentro daquele assunto ali. Além disso, também no cronograma tem resoluções comentadas que facilitam muito no teu estudo para a prova da Univesp e tem também todo um guia de redação. Então vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você queira adquirir o cronograma otimizado Univesp, que com certeza vai ser uma mão na roda nos seus estudos e vai facilitar muito para você conseguir a tua aprovação no vestibular da Univesp, ok? Então, voltando aqui, para você conseguir se preparar, você foca nos assuntos mais recorrentes e mais relevantes. E você vai justamente distribuir esses assuntos. Caso você adquira o cronograma, você não precisa se preocupar com isso. Mas se você não adquirir, você precisa se preocupar, sim, em organizar esses assuntos de modo que você comece por aqueles que vão criando, digamos que, uma base para o teu preparo, para que você consiga depois aprender os assuntos que são um pouquinho mais complexos. E distribuir esses assuntos de forma que você não sobrecarregue o seu cérebro. Porque muita gente pensa assim, essa semana eu vou estudar tudo de química, de física, de biologia, mas sobrecarrega na primeira semana de estudos e na semana seguinte não tem energia nem para estudar cálculo básico de matemática. Então é preciso ter uma boa organização nos seus estudos e de preferência algo que mescle essas matérias, que realmente otimize essas matérias. Então você vai alternando, ok? Não coloca, por exemplo, física hoje, química amanhã, matemática depois física de novo. Tenta mesclar bem. Então coloca, por exemplo, história e biologia no mesmo dia, no outro dia você coloca física e português, no outro dia somente a matemática, no outro dia você coloca geografia e química. Então vá mesclando essas matérias. No caso do inglês, não precisa ter medo. Muita gente tem muito medo porque não fala inglês. O inglês da prova da Univesp, eu diria que ele é bem básico mesmo. Então, aqueles assuntos mais básicos do inglês do ensino médio, você já consegue ir bem na prova da Univesp, nessa parte de inglês no caso. Mas é sempre bom lembrar que tem todas as outras matérias e você precisa ir bem nelas também. Então, cria esse ritualzinho nos seus estudos, essa rotina de estudos e tenta seguir à risca. Claro que tem dias que vão ser mais corridos, talvez você não consiga estudar perfeitamente como você gostaria. Mas a ideia aqui não é ser perfeito, é ser constante, ok?
Então mantenha essa constância. É muito mais válido você estudar, por exemplo, 30 minutos, 40 minutos por dia de segunda a sexta, do que você parar um sábado aleatório e estudar 5 horas consecutivas. Não dá o mesmo efeito de você estudar um pouquinho por dia, porque o teu cérebro precisa desses intervalos, desses momentos de descanso. Eu poderia muito me aprofundar num assunto super complexo aqui, relacionado ao nosso sistema de aprendizado, neuroplasticidade e assim por diante. Mas eu acho que você não está tão interessado nisso no momento, e sim em passar na prova. Então, segue esse conselho. Distribua os estudos ao longo da sua semana, um pouquinho por dia. Isso te faz aprender muito mais do que sobrecarregar o teu cérebro num dia só. E se você é alguém que tem uma rotina muito corrida e não consegue parar 40 minutos por dia para estudar, tudo bem, começa com 20 minutos então e vai encontrando brechas de tempo. É por isso que as resoluções comentadas ajudam muito, inclusive, porque por meio delas você consegue não somente entender como resolver um tipo de questão que a prova da Univesp vai cobrar, mas também você ensina o seu cérebro a criar o raciocínio para resolver outros tipos de questões que utilizem aquele mesmo assunto. E é por isso que lá no cronograma otimizado Univesp também tem resoluções comentadas das matérias que são cobradas no vestibular da Univesp, para que assim você desenvolva o raciocínio e saiba como resolver os tipos de questões. Então, essa que é a estrutura da prova da Univesp. São 56 questões, como você já sabe, 20 delas distribuídas igualmente entre português e matemática, e as outras 36 se dividem entre biologia, química, física, história, geografia e inglês. Tem também a redação, que é um texto dissertativo, argumentativo que você precisa escrever, que precisa ter coerência, precisa ter coesão e também precisa seguir a norma culta padrão da língua portuguesa. Esses são, digamos, os principais critérios de redação da prova da Univesp, mas, novamente, se você quiser um vídeo mais aprofundado sobre a redação, deixa um comentário aqui nesse vídeo, porque eu com certeza posso trazer aqui um vídeo falando um pouco mais de detalhe sobre especificamente a redação da Univesp, certo? Se tiver mais alguma dúvida em relação a essa prova, deixa aqui nos comentários também, que eu posso ou te responder ou trazer um vídeo mais focado naquilo que é a tua maior dificuldade. Espero muito ter ajudado você de alguma maneira com esse vídeo. Um super abraço, nos vemos no próximo conteúdo. E bons estudos pra você. Agora você já sabe o que fazer, então. Focar nos assuntos mais relevantes, mais recorrentes, distribuir os estudos ao longo da sua semana, estudar um pouquinho por dia e ir mesclando esses assuntos e sempre respeitar o modo gradativo, digamos assim, de aprendizado do seu cérebro. Ou seja, começar pelos assuntos mais básicos de cada matéria. Isso se aplica também à física, química e biologia. Depois ir para os médios e depois ir para os mais avançados, porque eles, consequentemente, vão te exigir os conhecimentos de nível mais basal e os conhecimentos de nível médio também. Organizando seus estudos assim, você vai chegar à prova da Univesp se sentindo muito mais capaz e, principalmente, não só se sentindo capaz, mas tendo aquele conhecimento que você precisa para responder as questões.